Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema fundamental da Constituição brasileira, os mecanismos que existem para tempos de crise. É como se fosse o kit de primeiros socorros de uma nação, sabe? Aquele que a gente espera nunca usar, mas que precisa estar pronto para quando a situação aperta. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão. Em momentos de instabilidade muito grave, as leis do dia a dia podem não ser suficientes. E aí? Bom, no Brasil, a resposta para isso tem nome. É o Sistema Constitucional de Crises. Parece um nome complicado, mas vamos ver que a lógica por trás dele é bem direta. Então, o nosso caminho vai ser este aqui, ó. A gente começa entendendo a ideia geral desse sistema, depois mergulha no que é o estado de defesa, em seguida a gente sobe um degrau e entende o estado de sítio. Aí colocamos um do lado do outro para não ficar nenhuma dúvida e, por fim, falamos dos controles. Bem direto ao ponto. Certo, então, antes de mais nada, um ponto que é crucial. Isso aqui não é uma brecha para tomada de poder. Muito pelo contrário. A gente está falando de um conjunto de medidas que já estão previstas na própria Constituição, desenhadas justamente para lidar com situações que fogem completamente da normalidade. A lógica toda é usar essas ferramentas de forma temporária e extraordinária para atravessar a tempestade e poder então retornar à normalidade constitucional o mais rápido possível. O objetivo é sempre o de preservar a ordem e não o de desmantelá-la. Vamos então para o primeiro nível. Uma boa forma de pensar no estado de defesa é como uma intervenção cirúrgica. É uma ação precisa, focada, que não é para o país inteiro, mas sim para resolver um problema específico num local determinado. É a primeira linha de ação. Olha só que interessante as palavras usadas na definição: preservar ou restaurar, e em locais restritos e determinados. Essas palavras não estão aí por acaso. Elas já deixam claro que o escopo é limitado e que o objetivo é muito claro. E não é qualquer crise que justifica acionar essa medida, não. A Constituição é bem específica. Ou se tem uma ameaça séria e imediata às instituições, ou então uma catástrofe natural de proporções gigantescas. Os gatilhos são esses. Ponto. E aqui vem uma proteção fundamental: o tempo. O estado de defesa tem prazo de validade. Ele não pode durar mais de 30 dias. Ah, mas pode ser prorrogado? Pode, mas só uma única vez, por mais 30 dias. E só. Isso reforça que é uma medida de emergência temporária. Tá, e como isso funciona na prática? O presidente primeiro ouve os conselhos. Depois, ele edita o decreto. Mas, e esse é um grande mas, em 24 horas ele precisa mandar o texto para o Congresso Nacional. E é o Congresso que vai aprovar ou não por maioria absoluta. Ou seja, o presidente age, mas o Congresso tem a palavra final logo em seguida. Durante um estado de defesa, alguns direitos podem ser limitados. É importante notar que a palavra aqui é restrição, não é uma suspensão total, e a lista é essa que está aí. Não se pode inventar de restringir outros direitos que não estejam previstos. Agora vamos subir um degrau na escala da crise. O estado de sítio é uma medida muito mais séria. É algo reservado para quando o problema afeta a nação inteira ou quando o próprio estado de defesa não foi suficiente para resolver a situação. A palavra-chave aqui é solicita autorização. Lembra que no estado de defesa o presidente decretava e depois pedia aprovação? Pois é, aqui a ordem se inverte. Ele precisa da permissão prévia do Congresso para poder agir. Essa é uma diferença gritante. E os motivos para se chegar a esse ponto são bem mais graves. A gente está falando de uma crise de impacto nacional, da falha de um estado de defesa que já foi tentado antes, de uma declaração de guerra ou de uma agressão por parte de outro país. São cenários extremos que ameaçam a própria nação. E o processo deixa essa diferença de poder bem clara. O presidente ouve os conselhos e aí ele pede autorização para o Congresso. É o legislativo que vai dar o sinal verde ou não. Só depois dessa autorização é que o presidente pode, enfim, decretar o estado de sítio. É um freio constitucional muito mais forte. Como é uma medida mais drástica, a lista de direitos que podem ser afetados é bem maior e mais severa. Aqui já se fala em suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em casas, restrições à imprensa e até requisição de bens privados. Fica bem claro o porquê dessa medida ser tão excepcional. Certo, já vimos os dois separados. Agora, para não restar nenhuma dúvida, vamos colocar um do lado do outro. Esse é o coração da nossa análise. Vamos passar por essa tabela ponto por ponto. Primeiro, o papel do Congresso. No estado de defesa, ele confirma depois do decreto. No de sítio, ele autoriza antes. Essa é a principal inversão.
Segundo, o alcance. Defesa é local, focado. Sítio é para o país inteiro. Terceiro, a duração. O estado de defesa tem aquele teto rígido de 60 dias no total. Já o estado de sítio não tem um limite final. Ele pode ser renovado enquanto a crise durar. E por último, o impacto nos direitos. O estado de defesa restringe alguns direitos. Já o estado de sítio pode ir além e chegar a suspender liberdades fundamentais como a de ir e vir e a de imprensa. Fica bem claro, né? Mas com poderes tão grandes assim, como se garante que eles não vão ser usados de forma abusiva? A Constituição, felizmente, também pensou nisso e criou um sistema bem rigoroso de supervisão e de responsabilidade. Vamos ver como ele funciona. O esquema é o seguinte: durante todo o período, uma comissão do Congresso fica fiscalizando tudo de perto. Quando a medida acaba, os seus efeitos acabam junto, na hora, sem exceção, e no final, o presidente é obrigado a prestar contas, mandando um relatório bem detalhado de cada ação que foi tomada. E essa citação aqui da Constituição é talvez a mais importante de todas. Ela deixa claro que, mesmo num estado de exceção, ninguém está acima da lei. Os agentes do Estado que cometerem atos ilegais durante esse período vão ser, sim, responsabilizados por eles. No fim das contas, a mensagem principal é esta: o sistema de crises existe para ser uma ponte de volta para a normalidade. É uma ferramenta controlada para garantir que a própria democracia consiga sobreviver aos seus momentos mais difíceis. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Esse equilíbrio entre segurança e liberdade é um dos maiores desafios de qualquer democracia. Como garantir que as ferramentas criadas para proteger o sistema nunca sejam usadas para atacar esse mesmo sistema? É uma questão que fica no ar e que exige vigilância constante de todo mundo.